Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar através das redes sociais, telefones, WhatsApp e Facebook. O entrevistado de hoje é o juiz de direito titular da terceira vara do Tribunal do Júri. Ele é presidente, quando tem um júri, ele é o presidente do Tribunal Popular. Então, estamos hoje aqui com o Dr. Mauro Moraes Antoni. Ele tem 18 anos de carreira, é professor universitário, é praticante de artes marciais também. Nós sabemos que no Tribunal do Júri, quem decide é a sociedade. O júri é uma instituição secular que tem origem nas primitivas sociedades humanas. No Brasil, foi instituído no ano de 1822, época em que o país ainda era colônia de Portugal. Atualmente, o júri é reconhecido pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988. O Tribunal do Júri detém a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida. Dr. Mauro Antoni, muito obrigado por ter vindo. Bom dia. O panorama jurídico está realmente presenteado com a sua presença aqui. Inicialmente, o senhor poderia explicar para quem está em casa nos assistindo o que é realmente o Tribunal do Júri? Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite que me foi feito. Fico muito honrado de participar do teu programa. Então, como você falou no início do programa, o Tribunal do Júri é um tribunal popular, né? Em que o legislador constituinte originário outorgou a pessoas do povo a julgarem os seus semelhantes, no caso dos crimes dolosos contra a vida. E, como você bem frisou no início do programa, ele está previsto na Constituição da República, lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Então, o legislador constituinte passa o poder jurisdicional, que é do magistrado, para pessoas do povo, para aquelas 7 pessoas que compõem o conselho de sentença, e essas pessoas vão julgar se o acusado que está sentado no banco de réus é culpado ou inocente. Excelência, posso lhe chamar assim? O senhor, quando está julgando ali, o senhor está representando o Estado, simplesmente aplicando a lei, não é verdade? Mas acontece que muitas vezes o leigo, aquela pessoa que está de fora, ela talvez imagina que o senhor é um carrasco, é uma pessoa má porque está condenando alguém. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como é que funciona isso aí na prática, no seu dia a dia, se o senhor tem alguma aversão a isso aí, se o senhor é confundido como uma pessoa ruim que faz um mal para alguém porque fez um outro mal, mas o senhor está aplicando a lei, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu não sou nem um juiz carrasco, nem um juiz bonzinho. Eu procuro ser um juiz justo, né? Então, no Tribunal do Júri, é importante que se diga que no plenário do júri, quem decide se o acusado é culpado ou inocente são 7 jurados. Se os jurados decidirem pela absolvição do réu, eu tenho que proferir, sem dúvida nenhuma, uma sentença absolutória. Quando os jurados decidem pela condenação, aí a dosimetria da pena, a dosagem da pena a ser aplicada ao acusado é que passa ao juiz-presidente. Então eu procuro analisar todas as circunstâncias que cercam a infração, aplicar as atenuantes, as causas de aumento, as causas de diminuição e aí chegar à pena definitiva, uma pena justa ao acusado. Correto. Quais são os crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri? Ok. Como você falou no início, o Tribunal do Júri ele tem competência constitucional para julgar os delitos dolosos contra a vida, né? Quando a gente fala doloso, delito doloso, para as pessoas que não fazem direito entenderem, é aquele homicídio, aquele crime em que o agente quer o resultado, eu quero matar, eu desejo matar. Mas além desse dolo de desejar matar, que a gente chama de dolo eventual, nós temos de dolo direto, nós temos o chamado dolo eventual, que é aquele dolo em que o agente não quer o resultado, mas assume de qualquer modo o risco de produzir o mesmo.
Então vão a júri popular tanto os delitos dolosos por dolo eventual e também por dolo direto. Quais os crimes que são da competência do júri? O homicídio, o infanticídio, o induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e o aborto. São esses 4 crimes que são da competência originária do júri. Excelência, só para esclarecer um pouco melhor para o nosso público de casa, o senhor pode dizer melhor o que é infanticídio? Ok. O que é o infanticídio? O infanticídio é um delito especial em relação ao homicídio. Por quê? Porque o legislador, ao definir o infanticídio, fala assim: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, o infanticídio também é um homicídio. Por quê? Porque a mãe mata o próprio filho, né? Mas por ser um delito próprio, em que só a mãe pode praticar, para que ocorra o infanticídio é necessário o quê? Que a mãe mate o próprio filho, que essa morte do próprio filho, a mãe esteja sob a influência do estado puerperal durante o parto ou logo após. São essas elementares do crime de infanticídio. Perfeito. Recentemente, eu assistindo um programa de televisão, uma cantora de uma banda de forró muito famosa do Brasil, ela declarou para uma apresentadora que havia cometido um aborto. Mas ela falou aquilo com tanta naturalidade como se não tivesse cometido um crime. Uhum. Então eu achei aquilo um absurdo, mas eu creio que o Ministério Público deve ter atentado para aquilo ali. Certamente ela vai responder por esse crime, porque ela não poderia declarar aquilo publicamente. Se ela abortou, tudo bem. Com toda mas certeza. ela foi, declarou, e tenho certeza que o Ministério Público observou isso aí e vai fazer uma denúncia contra ela, porque realmente ela pode ser famosa, mas todos estão sujeitos às penalidades da lei, não é verdade, doutor? Ninguém tá isento de responder pelos seus atos, nem o presidente da República. É verdade. Doutor Mauro Antoni, qual é o procedimento do júri na primeira fase? Só pode explicar, por gentileza? Perfeitamente. Para aqueles estudantes de direito e para aquelas pessoas que não estudam direito, o Tribunal do Júri ele é um procedimento, eu costumo chamar para meus alunos de procedimento especialíssimo. Por que é especialíssimo? Porque ele está previsto no CPP, no artigo 406 a 497, quer dizer, são 91 artigos. Então o Tribunal do Júri ele possui 2 fases, né? A primeira fase, que a gente chama de judício acusações, da formação da culpa. Essa primeira fase é idêntica ao procedimento comum ordinário. O Ministério Público oferece a denúncia, o juiz vai receber a denúncia. Recebeu a denúncia, o que o juiz faz? Manda citar o réu, para ele apresentar a resposta escrita no prazo de 10 dias. Depois do prazo da resposta escrita, se não for caso de absolvição sumária que não cabe no júri, o juiz marca logo a audiência de instrução. Nessa audiência de instrução, a gente vai ouvir primeiramente a vítima, se possível, se o homicídio for consumado. Se for tentado, a gente tem como ouvir vítima. Se for consumado, não tem como ouvir. Depois da oitiva da vítima, a gente ouve as testemunhas do Ministério Público, arroladas na denúncia. Depois das testemunhas de defesa, arroladas na defesa prévia. E, por último, a gente interroga o acusado, né? Finalizou a instrução, a gente passa ao Ministério Público para alegações finais e depois para a defesa. Finalizou isso, já é o juiz com a decisão de pronúncia ou as outras decisões que o juiz tem para proferir. Após assim o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, é que vai propriamente para o Tribunal do Júri? Exatamente. Já é o começo da segunda fase. Além da pronúncia, quais opções tem o magistrado ao final da primeira fase do júri? Ok. É importante salientar que quando eu falei aqui que o procedimento, a primeira fase do júri é igual ao procedimento comum ordinário, só vai diferenciar num ponto. Qual é o ponto? No procedimento comum ordinário, no final da instrução, o juiz togado vai proferir uma sentença ou condenatória ou absolutória. No procedimento do júri já não é assim. No final da instrução, o juiz, se entender presente a materialidade da infração e que há indícios de autoria, vai pronunciar o sujeito, né? Pronunciar o réu. A pronúncia é a decisão que manda o réu, submete o réu a julgamento perante o Conselho de Sentença, perante o Tribunal do Júri.
Mas além dessas decisões, o juiz tem outras 3 que ele pode dar. Quais são as outras 3? Se o juiz entender pela prova dos autos que não está caracterizada a materialidade ou que não está caracterizado indícios de autoria, ele vai impronunciar o sujeito, né? Essa impronúncia é uma decisão interlocutória mista terminativa. Por quê? Porque ela extingue o processo do julgamento do mérito, certo? Então o juiz encerra o processo ali. Outra decisão que o juiz pode dar é a absolvição sumária. Quando é que o juiz vai absolver sumariamente o réu? Quando está comprovado que não foi o réu que praticou a infração, pela prova dos autos. Quando está comprovado que o acusado agiu amparado por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ele vai absolver sumariamente. Essa é outra decisão que o juiz pode dar. E a última decisão é a desclassificação. O que é a desclassificação? A desclassificação nada mais é de que uma decisão declinatória de competência. O juiz vai dizer que vislumbra pelas provas que tem nos autos que aquele crime que o Ministério Público atribuiu ao acusado não é da competência do júri e vai mandar para a vara criminal comum mediante distribuição. Perfeito, muito bom. O senhor poderia explicar como é o procedimento no julgamento em plenário? Porque o nosso público de casa, além de ter operadores do direito, juízes, promotores, advogados, estudantes de direito, temos também o pessoal interessado, que hoje em dia todas as pessoas têm um conhecimento amplo em tudo na vida, com a internet, com a televisão. Muitas vezes a pessoa quer entender bem uma entrevista dessa, apesar de não ser do meio jurídico, mas é importante esse esclarecimento, né? Então vamos lá, nós já esgotamos a primeira fase, né, que é o juízo de acusações. Nós vamos começar agora a segunda fase, que é o julgamento em plenário, que a doutrina chama de judicium causa, julgamento da causa. No dia do julgamento, da redação do julgamento em plenário, o que primeiramente a gente faz? A gente faz a chamada dos 25 jurados. Estando presentes 25 jurados, estando presentes no mínimo 15 jurados, a gente instala a sessão, né? Se tiver presentes em plenário menos de 15 jurados, ninguém pode instalar a sessão, que é por falta de quórum. Instalou a sessão e a gente vai fazer o sorteio dos jurados, né? Primeiramente. Aí, desses 25 jurados, vamos sortear 7. Né? Eu sorteio o nome do jurado, o jurado se levanta, eu pergunto primeiramente à defesa se aceita, depois ao Ministério Público. Defesa e MP têm direito a 3 recusas, né, imotivadas. Composto o conselho de sentença, o acusado já está lá, sentado esperando o julgamento. A gente vai fazer o juramento do conselho de sentença, isso está lá no artigo 472. O jurado se levanta, todos se levantam para o juramento. Aí eu vou fazer a exortação ao jurado, eu digo assim, em nome da lei, consinto-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e o ditame da justiça. Aí chama o jurado nominalmente, um a um, ele estende o braço direito à frente e diz assim, assim eu prometo. Aí todos sentam, né, e a gente vai começar a instrução em plenário. É interessante salientar que o procedimento do júri, eu não conheço, para as pessoas que estão assistindo o programa, eu não conheço nenhum concurso para a carreira jurídica que tenha na sua ementa o tribunal do júri, que não caia uma questão de júri. Porque o procedimento do júri ele é muito complexo, ele é muito... Vou te dar um exemplo. Na primeira fase do judício acusações, quando a gente vai ouvir a testemunha, quem pergunta a primeira testemunha diretamente é o Ministério Público. Depois a defesa também diretamente, né? E no final o juiz, se achar necessário. Isso está no artigo 212 do CPP. Já em plenário, a instrução já muda. Quem pergunta primeiro é o juiz. Depois o Ministério Público, se a testemunha for arrolada pelo MP, e depois a defesa. Se a testemunha for arrolada pela defesa, quem pergunta primeiro é o juiz. Depois a defesa, depois o MP. No final, quando as partes terminam as perguntas, quem pergunta é o jurado. Só que o jurado não pode fazer pergunta direto à testemunha, nem à vítima, nem ao acusado. Tem que fazer por intermédio do juiz. O jurado pergunta ao juiz e o juiz filtra a pergunta e faz a pergunta à vítima, à testemunha ou ao acusado. É bem diferente o rito, né? É bem diferente. Aí, continuando o rito. Depois que a gente termina a instrução a gente vai ouvir a vítima, se possível, testemunha do Ministério Público, testemunha de defesa e, por último, o interrogatório do acusado. Quando termina o interrogatório, ele passa para os debates. Aí já é o Ministério Público falando e a defesa. Quando é um réu só, 1h30 para o Ministério Público, 1h30 para a defesa. Quando é mais de um réu, 2h30 para o Ministério Público, 2h30 para a defesa.
Quando a defesa terminar, se o Ministério Público quiser ir à réplica, se for um réu só, mais 1 hora para o MP. Se for mais de um réu, 2 horas para o MP para a réplica, 2 horas para a defesa para a tréplica. E assim a gente termina o debate. E vamos para fazer a acrescentação ao jurado. Ótimo. Excelência, nós temos uma pergunta. Se for possível, o senhor informar para o nosso público de casa, que é seu fã, inclusive. Muito obrigado. Que está bombando aqui a internet, tantos contatos. O senhor poderia dizer quais foram os crimes de mais repercussão que o senhor acompanhou, que o senhor julgou? Logo que eu assumi no Tribunal do Júri, ocorreu aquele julgamento, não sei se o público vai recordar, o senhor vai recordar também, daqueles PMs que colocaram o menor na parede e atiraram contra o menor, você lembra, né? Sim. Pois é. Esse julgamento foi o dia todo, começou 8h30 da manhã, terminou por volta de 11 horas da noite, né? Não foi tão longo como esse que eu fiz agora, né, do caso Marceline, que foram 2 dias, né? Então esses dois aí foram julgamentos mais, vou te dizer assim, mais demorados, né? Mas não foram os mais complexos. Esse dos PMs foi muito mais complexo do que com relação à da Marceline, porque a aquisitação era mais complexa porque havia crime conexo. Sim. Então teve esse caso aí da Marceline, tem o caso dos PMs, né? Isso. Parece que teve mais algum outro, que eu não me recordo agora, que o senhor também administrou. Isso. Tem uma pergunta nas redes sociais aqui. Diz o seguinte: as testemunhas residentes fora da comarca do júri, elas são obrigadas a comparecer para uma audiência? Boa pergunta. Quando o Ministério Público arrola a testemunha, isso já está pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência. Quando o Ministério Público ou a defesa arrola uma testemunha que reside fora da comarca, o ônus de apresentação dessa testemunha é da parte. Né? Porque senão a instrução não corre mais. Né? Porque vão dizer assim, não, a testemunha, vamos supor, o Ministério Público arrola uma testemunha que mora no Japão. Né? No caso, o MP que tem que levar a testemunha. Sim, o ônus, assim como a defesa. O ônus é dele, da parte, ele arrolou, mesmo que ela more fora Agora, da se a praça, testemunha residir em Manaus, testemunha é devidamente notificada para a audiência, não comparece, se o Ministério Público insiste no depoimento dela ou a defesa, a gente tem que mandar conduzir coercitivamente. Perfeito. Pois é, doutor, nós temos agora um pequeno intervalo. Nós voltamos já, estamos entrevistando o juiz de direito, Dr. Mauro Antoni. Logo depois retornaremos. Não sai daí, é bem rápido. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Estamos de volta para continuar a entrevista com o Dr. Mauro Antoni. Dr. Mauro Antoni, como se procede com a incidência do princípio constitucional do indúbio pro réu? Quando o juiz tem dúvida se houve autoria daquele acusado, se ele vai condenar aquela pessoa, mas na dúvida, se ele tem dúvida se ele é inocente ou culpado, como é que o juiz decide nesses casos? Ok. Com relação ao princípio do indúbio pro réu, no Tribunal do Júri, especificamente no Tribunal do Júri, a gente vai ter que fazer uma divisão. Qual é a divisão? Existe a vigência do princípio do indúbio pro réu na primeira fase do júri e da indúbio pro réu na segunda fase do júri. Na primeira fase do júri, do judício acusações, não vigora o princípio do indúbio pro réu. Por que não? Se o juiz tiver dúvida se o acusado agiu em legítima defesa ou não, ele vai pronunciar o acusado. É como se dissesse assim, o juiz dissesse assim, eu não tenho certeza disso, decidam, senhores jurados. Então, na primeira fase do júri, vigora o princípio do indúbio pro società. Na dúvida, em favor da sociedade. Desse jurado decidir, entendeu? Já no plenário do júri, no dia de julgamento do júri, aí sim, o Ministério Público vai ter que provar aquilo lá, porque se ele não provar, na dúvida, o jurado tem que absolver o acusado, entendeu? Aí vigora o princípio do pro réu, já no plenário do júri.
Ótimo, perfeito. Excelência, quero lhe fazer uma pergunta que o pessoal quer saber também. É muito difícil trabalhar nessa função de juiz do Tribunal do Júri, onde o senhor pega causas e mais causas complexas, pessoas que realmente cometeram crimes. O senhor vive tranquilo, o senhor ainda anda com muitas seguranças, ainda é complicado viver numa sociedade onde o senhor trabalha nessa função? Assim, eu já recebi, ao longo da minha carreira, principalmente quando eu vim aqui para Manaus, várias ameaças de morte, né? Nunca recebi ameaças diretamente, mas a pior ameaça que tem é aquela ameaça velada, né? Que a pessoa faz chegar até você o teor da ameaça. Mas, graças a Deus, hoje em dia está mais tranquilo, né? Eu sempre, nas minhas decisões, eu procuro estudar bastante. Eu sempre fui um juiz que, da feita que eu tomo uma decisão, eu vou até o final com ela. Penso muito em tomar, mas quando tomo, vou até o final. O juiz que atua no júri, a gente lida com o bem mais valioso do ser humano, que é a vida, né? Então, quanto vale uma vida, né? A vida não tem preço, não tem preço a vida, né? E, infelizmente, eu posso te falar que hoje em dia a vida está banalizada. As pessoas banalizaram a vida. Tem gente que mata porque o outro não ofereceu um cigarro, tem gente que mata porque o outro não ofereceu uma bebida, sabe? Então, por vários motivos, sabe? Então, essa reprimenda, ela tem que ser severa, né? Eu entendo que o Código Penal, que é de 1940, prevê no homicídio simples pena mínima de 6 anos. Pô, isso é desproporcional. Uma vida não vale 6 anos. Não vale muito mais, né? Tanto é que toda vez que eu vou proferir um decreto condenatório com relação ao homicídio simples, a minha pena base parte do mínimo de 9 anos, que eu acho que é pelo menos proporcional ao crime que o rapaz cometeu. O senhor entende que o rigor da pena diminui o índice de criminalidade? Se ela for executada, se a pessoa não tiver certeza da impunidade, sim. Infelizmente, o que acontece no Brasil é o contrário. Doutor, uma pergunta curiosa, só para nós, o público de casa, termos um pouco de noção de como está a sua mente sobre essas questões. O senhor é favorável à pena de morte? Não. Não, né? Não. Eu vou te dizer por que não. Porque o judiciário, a polícia, né? Infelizmente, eu dou o maior valor para o trabalho da polícia, certo? Eu acho que o trabalho policial é de extrema importância para você aclarar, desvendar crimes, né? Só que esses policiais, eles trabalham sem nenhuma estrutura. Isso não estou falando da polícia do Amazonas, não estou falando da polícia de todo o Brasil, né? O policial sai de casa para matar um leão por dia, certo? Então, assim, se a gente tivesse estrutura de investigação, se nós morássemos em outro país, vivêssemos a realidade de um outro país, dos Estados Unidos, por exemplo, aí eu seria a favor, porque o erro seria mínimo, certo? Só que no Brasil não tem estrutura e haveriam muitos erros judiciários. Os Estados Unidos têm alguns estados que têm a pena de morte. Eu estava lendo em uma revista, foi feita uma pesquisa em que nos estados que têm a pena de morte, o índice de criminalidade não baixou, permaneceu como estava. Então, a pena de morte não resolve a criminalidade, isso é uma coisa que não resolve. Tem que ser estudado de uma melhor forma, né? Não resolve. Doutor Mauro Antoni, como é a atuação do promotor e do advogado de defesa nos debates do Tribunal do Júri? Perfeito, vamos lá. Isso é interessante porque, com relação ao Ministério Público, o Ministério Público ele fica atrelado no plenário à sentença de pronúncia, né? Por exemplo, se eu pronuncio o acusado por homicídio qualificado pelo motivo fútil, o promotor, durante a sua falação no plenário, ele só pode sustentar a qualificadora do motivo fútil, ele não pode sustentar outra qualificadora. Somente essa tese. Somente aquela. O advogado já é diferente, né? Já é diferente. Então, o promotor de justiça fica atrelado à decisão de pronúncia, certo? Já a defesa, não.
Um dos princípios que norteia o Tribunal do Júri é o princípio da plenitude de defesa. Quando o legislador constituinte originário fala em plenitude de defesa, ele está falando muito mais do que ampla defesa. É interessante que no artigo 5º lá, que fala dos direitos e garantias individuais, tem lá, os acusados em geral é assegurada ampla defesa. E os acusados que respondem ao Tribunal do Júri é a plenitude de defesa. Então lá no plenário do júri a defesa tem que ser perfeita, tem que ser plena, certo? Então o advogado de defesa ou o defensor público, ele pode colocar para a apreciação do jurado qualquer tese que beneficie o acusado, inclusive em teses conflitantes. Por exemplo, ele pode alegar como uma tese principal a negativa de autoria. Não foi o réu, não foi o réu, não foi o réu. Aí ele pode dizer assim, senhores jurados, caso os senhores não entendam que não foi o réu, o meu cliente é de legítima defesa. Certo? Já é uma tese conflitante com a primeira tese, mas é cabível pela plenitude de defesa. Alternativa, né? Isso. Bom, Excelência, tem mais uma curiosidade também. O senhor, como expert no assunto, poderá esclarecer muito legal para o nosso público. Como é que é feita a aquisitação aos jurados? É perguntado, em resumo, se ele absolve ou não o réu? Sim, essa pergunta é obrigatória, mas não é só essa pergunta que se faz. É interessante colocar o público que está nos assistindo que a aquisitação é o tormento de todo juiz que atua no júri. Por quê? Porque a aquisitação ela vai se basear na pronúncia, mas também no que a defesa alega em plenário, certo? Então, por exemplo, se a alega em plenário a legítima defesa, essa pergunta, se o acusado agiu em legítima defesa, vai desaguar justamente no quesito obrigatório. O jurado absolve o acusado, certo? Mas só que o juiz que atua no júri, ele tem que explicar ao jurado o que significa aquela pergunta. Porque o jurado, ele é leigo, são pessoas do povo. É verdade. Nós temos lá assistente administrativo, nós temos lá motorista, nós temos lá várias pessoas de várias classes sociais, certo? Então o jurado entende a mesma coisa de direito, o que eu entendo de física nuclear, ou seja, nada. Então, então o que acontece? A gente tem que explicar ao jurado o que significa aquela pergunta. Então como é que é feita uma aquisitação em plenário? Para vocês que estão assistindo, vocês vão no artigo 483 do CPP. Tem lá, primeira pergunta, materialidade. Segunda pergunta, autoria. Quando ele fala em materialidade, ele fala da certeza da existência do crime. Então a pergunta é assim, no dia tal, no local tal, na hora tal, a vítima recebeu disparo de arma de fogo que produziu experimento descrito no laudo de folhas tais que produziram a sua morte? Essa é a materialidade. A segunda pergunta é com relação à autoria. Foi o réu fulano de tal quem atirou na vítima, que proferiu disparos contra a vítima? Essa é a autoria, certo? Aí nós vamos para o quesito obrigatório. O jurado absolve o acusado? Se tiver qualificadora, depois a qualificadora. Se a defesa alegar alguma causa de diminuição, a pergunta da causa de diminuição da defesa vem antes da qualificadora. Então não é simples uma aquisitação em plenário, não é simples. Realmente é complexo, né? É muito complexo. Doutor Mauro Antoni, o nosso tempo já acabou. Infelizmente a entrevista está ótima, fantástica, mas nós temos uma perguntinha só para finalizar. Não temos muito tempo, mas só para fecharmos essa entrevista com chave de ouro. Em caso de decisão absolutória ou condenatória ou terminativa, como deve proceder o juiz? Eu acho que a gente, no desenrolar da nossa conversa, eu já falei isso. Quando o Conselho de Sentença decide pela absolvição do réu, né, o juiz não tem outro caminho, é uma sentença absolutória. Quando o Conselho de Sentença decide pela condenação do acusado, aí quem vai dosar a pena é o juiz. Como é que é feita essa dosagem dessa pena? O juiz vai proferir 3 caminhos. Primeiro caminho, ele vai ter que achar a pena base, né? Se ele for condenado por homicídio qualificado, a pena vai de 12 a 30 anos, então ele vai partir de 12. A pena base ele vai achar no artigo 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais. Achou a pena base, ele vai para a segunda fase, que é analisar se existem agravantes e atenuantes. A confissão é uma atenuante, a residência é uma agravante. Então ele vai percorrer esse caminho. Terminou a segunda fase, ele vai para a terceira fase. Vai analisar se existe causa de aumento e de diminuição. E depois, no final da terceira fase, ele vai achar a pena definitiva. Perfeito. O programa Panorama Jurídico fica por aqui.
Espero contar novamente com a sua audiência no próximo sábado. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima oportunidade. Dr. Mauro Antunes, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu espero que eu tenha esclarecido aspectos em relação ao tribunal. Foi excelente a nossa entrevista.